Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, 17h30, ao vivo pela minha página no Facebook, aqui no Bardalos, no Centro de Natal, uma entrevista com alguém que faz a cultura, que faz a arte, que faz alguma coisa de relevante no Rio Grande do Norte. O programa é interativo, você sabe que você pode e deve participar, quem quiser assistir no Bardalos em loco pode vir. E quem quiser assistir pelo Facebook pode assistir. E você vai assistir hoje uma entrevista muito interessante, muito emocionante. Eu estou aqui, como você pode ver, com o escritor e palestrante Nilton Albuquerque, a quem eu vou saudar. Nilton Albuquerque, bem-vindo ao Conversa de Botequim. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer poder bater esse papo com você, né? Foi meu... Eu tenho me inspirado em você junto com a Luísa, porque foi a minha primeira entrevista, foi com você, foi né, cara? Foi a primeira entrevista foi aquela? A primeira entrevista. Nossa, eu não sabia. Foi a primeira entrevista. Foi a primeira vez que eu fiquei de frente às câmeras, Nossa. Foi a primeira vez que eu falei, foi a primeira vez... Na PNTV. Exatamente. Exatamente. Foi o dia que eu lhe conheci, através de Luísa Azevedo. Exatamente, que eu conheci Pinto Júnior, que saudoso que já se foi. Pinto Júnior. Mandar um abraço para a Luísa Azevedo, que talvez até venha para cá, se vier para cá, será bem-vindo. A Luísa, que é o dono da Unilivreira, e aliás que publicou o livro, se não me engano, foi Ele não só publicou o livro, né? Ele me achou dentro de A gente vai conversar sobre isso, essa história fantástica. E a Luísa, se tiver vindo e puder, venha para cá. E lembrando que você pode fazer perguntas para o Nilton, a gente vai conversar aqui ao longo dos tempos. Agradecer a equipe maravilhosa, Raquel Lucena na produção, Ananda Carvalho assistente de produção, José Agro na filmagem, o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nilton, conversa não vai faltar aqui, mas vamos começar pelo começo, vamos fazer uma cronologia. Você é paulista. Fala um pouquinho como foi sua infância, sua juventude, você virou publicitário. Como é que foi sua infância, sua juventude e sua vida de estudante, Nilton? Cara, minha vida, eu nasci numa família simples, mas uma família muito honesta, né? Que prezava pelos princípios, pelos valores. Nasci na Bela Vista, né? Centro de São Paulo. Meu bairro preferido de São Paulo. Bairro boêmio de São Paulo. Bexiga. Bexiga. Eu nasci no Bexiga. Nasci no Bexiga. Meu pai morava na Conselheiro Ramalho, numas pensões daquela, né? Nossa. Fiquei ali até os 5 anos na Nossa Senhora Quiropita, estudei ali. E depois dos 5 anos nós fomos para a Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela, né? E minha infância e minha juventude foi assim excepcional, espetacular. Pude contar com os meus pais para tudo. Meus pais são, né? Meu pai já se foi, mas minha mãe até hoje, uma grande mulher. Sempre estudei, sempre trabalhei e me formei em 2007, né? Eu escolhi publicidade. É engraçado porque eu fui para a faculdade, né? Fui fazer uma inscrição para direito. Queria fazer direito. Mas quando eu cheguei na faculdade, fiquei sabendo que direito tinha alguma coisa de matemática. Falei, qual é o curso que não tem matemática? Ele falou, o único curso que não tem é publicidade. Falei, vamos escrever nesse. Então foi desse jeito que eu escolhi a publicidade, acredita? Nossa. Mas minha juventude foi muito... o que eu tenho de memória dessa minha juventude? O Corinthians. Você é corintiano, né? Sou corintiano fanático. Acompanhei o Corinthians aí acompanho até hoje, né? Mas na juventude eu acompanhava ele pra cima e pra baixo nos Gaviões da Fiel. Então eu tive uma juventude... Tá sofrendo hoje, né? Tá sofrendo demais. Nem fala. Vamos falar de outra coisa, né? Só falei que sou corintiano, mas não precisa também... Não precisa também torturar, né? Mas eu tive uma juventude, uma infância muito boa, Cefas. Muito boa de verdade. Que bacana. Aí, fala um pouquinho como é que foi seu curso. Foi aonde? Qual bairro? Então, eu entrei na faculdade em 2002, né? Universidade Unisa, Universidade Santo Amaro. Ela é adventista. A gente só tem aula até quinta-feira. No início eu pagava, era uma faculdade particular, mas com 6 meses eu entrei no programa Escola da Família, que era do ex-governador na época, Geraldo Alckmin, que tinha um programa... que é assim, as escolas abriam sábado e domingo, né? Aquela pessoa que sempre estudou em escola pública podia se inscrever, né? Aí tinha uma seleção, passava pela seletiva, e eu fui aprovado, então só foram 6 meses pagando, depois eu fiz até o último ano, os 4 anos, sendo bolsista e trabalhando todo sábado e domingo numa escola que eles me designaram, que ficava no Parque Santo Antônio, né? Reduto dos Racionais MCs. Que fui morar lá também depois, eu fui pro Capão Redondo, né? Depois eu fiquei morando no Capão Redondo e... Tem até um livro que é Capão Redondo do Ferrez. Do Ferrez, eu mandei até um livro desse pra ele lá, ele tem uma loja lá, né? Nossa.
É, tem uma loja lá, Capão Sul. Ferrez é uma figuraça. Ele é, daquela ele região. é um ícone lá, ele é muito forte lá. Muito. A parte social do Ferrez é muito forte, né? Ele é do próprio Racionais também. Também. Você foi em show dos Racionais? Eu fui agora. Foi agora? Eu fui agora faz uns 2 meses, eu acho. Que maravilha. Minha esposa tá ali, eu não lembro, mas eu nunca tinha ido no show, você acredita? Nunca tinha ido? Racionais? Nunca tinha ido no show. Nossa. Em 1990, eu estava dentro de ia ter o show dele, mas me lembro como se fosse hoje. Antes deles entrar, aconteceu uma tragédia. Começaram a matar nego do lado de fora. Nossa senhora. Isso lá atrás, em 90, hein? Nossa. Eu tinha 15 anos de idade. De lá pra cá, sempre gostei da banda, mas nunca fui. Agora eu estava indo em Recife, falei, sabe uma coisa? Chamei um amigo, fui embora. Fui no bate-volta. A energia continua a mesma, né? Continua a mesma. Acho que o corpo ainda não dá muito. Que eles entraram às 2 horas da manhã. Fui eu e mais um amigo. A gente, eu acho que 2 velhos no meio de um monte de jovens. Você é jovem. Não, mas chegou lá, eu cheguei 5 horas da tarde, cara. Quando eu olhei assim, ainda estava instalando, estava colocando luz, essas coisas, e eles entraram às 2 da manhã, imagina. Nossa. Pra ir no bate e volta. Aí não deu certo. Aí, pra voltar o show agora tem que se organizar. Nossa, imagino. Mas aí vamos voltar para a linha temporal. Aí tá em São Paulo, aí fala um pouquinho. Você concluiu o curso, trabalhou, como é que a coisa se seguiu? Então, meus pais se separaram em 99. Meus pais se separaram em 99. Sim. Até o ano de 99, eu sempre trabalhei com meu pai. Meu pai era comerciante. Sim. Eu cheguei a trabalhar fora, mas ele nunca deixava. E, infelizmente, desde a época do Collor, lá para 92, se eu não me engano, né? Não foi isso, né? Collor? Que ele quebrou. Nossa. E ele foi pedalando. Quando chegou em 99, quebrou as 2 rodas, quebrou na longarina. Aí não foi para lugar nenhum, então quebrou de vez mesmo. Quebrou sem ter para onde morar. Nossa. E de lá para cá eu comecei a ter os meus primeiros empregos. Aí eu trabalhei 2 anos no material de construção, que um amigo meu tá no livro, né? Ele me arruma, foi fundamental para o Newton se situar, pisar no chão e falar assim, agora é por minha conta, né? Sim. E depois eu trabalhei na Ambev, consegui a Ambev, entrei na Kaiser, trabalhei na Credicar, eu sempre tive bons empregos, né? Trabalhando, estudando, entrando na faculdade, mas cara, parecia eu não consigo até hoje explicar. Era 5 passos para frente e uns 20 para trás. Era desse jeito. Parecia uma maldição. Nossa. Ganhava bem e as contas e o dinheiro não dava para pagar as contas. Era desse jeito. Até que eu faço a escolha errada. Pronto, lá na frente, né? Eu ia perguntar isso. Exatamente. Vou só registrar que eu li o livro desde aquela época, mas eu vou fazer o papel de quem não sabe para poder fazer as perguntas, né? Porque se eu disser que sei, não consigo fazer a pergunta. Então eu vou fazer o papel de quem não sabe. Então, conta, Newton, como é que foi a sua decisão? Você está falando como foi a sua vida, quem está acompanhando. Sim. Show de Racionais, pagando boleto como todo mundo, correria, corre. Mas aí teve a escolha errada, que foi o que trouxe você para o Rio Grande do Norte. Exatamente. Conta como foi esse processo. Como nós começamos a falar sobre minha infância, minha juventude, eu sempre tive uma infância e uma juventude boa. Eu nunca tinha feito absolutamente nada de errado, cara. Nada. Eu nunca tinha entrado numa delegacia nem para tirar o RG, que antigamente se tirava na delegacia. Isso. Né? Cara, eu jamais imaginei um dia... às vezes eu ficava dentro da cela imaginando isso, como que aquilo aconteceu. Porque se eu voltasse no tempo, eu ia falar, porra, isso é surreal. O que eu estou fazendo aqui? Mas chegou um momento que, infelizmente, eu fiz a escolha errada. Né? Eu optei por este caminho, até por... Eu acho que cegou, né, um pouco. Um pouco não, eu sempre falei isso para você, o dinheiro cegou de verdade, né? O dinheiro fez a minha cabeça ficar... que me ofereceram na época, eu não ganhava juntando todos os meus empregos e fechando e pagando FGTS, essas coisas, não dava o dinheiro que eu ganhava só para transportar naquela vez, só naquele dia. E depois é assim, Cefa, se você fizer uma vez, dificilmente você para.
Tem isso, né? Se você fizer uma vez e der certo, dificilmente você para. Seria hipocrisia eu falar que eu vou fazer só uma vez e vou parar. Não para. Porque o raciocínio é, eu fiz, deu certo. Certo. E tá entrando, por que eu vou parar? Por que eu vou parar? Exatamente. E aí que tá o erro, né? O erro já estava na escolha. Sim. Mas nada justifica. Eu sempre falo que nada justifica o que eu fiz. Mas quando eu entrei, eu viciei. Sim. E quando eu fui ver, eu já estava mergulhado. Aí já estava no mundo do crime. Aí já não tinha nem pensava nem... eu já não pensava em nada. Não adianta eu falar que eu pensava... Não, só pensava no dinheiro. Tudo, eu só comecei a pensar em tudo isso depois que eu fui preso. E fala como é que foi a apreensão. Foi em Genipabu, né? Aí foi... Fala, Foram 3 anos. Sim. Trabalhei, porque tem muita gente que ainda pergunta, porque ainda não sabe falar, será que ele foi o primeiro transporte dele? Como é que foi, né? Porque as pessoas têm a curiosidade, Claro. Quem nunca leu o livro tem essa curiosidade. Será que ele fez só uma vez e deu errado? Não. Eu entrei, aceitei a primeira oportunidade e depois não parei mais. Né? Só fui parar aqui no dia 8 de outubro de 2008, sendo preso com a maior quantidade de droga da história do Rio Grande do Norte. O que as pessoas também não sabem, e que estão acompanhando a gente agora, é que essa prisão, ela não foi uma prisão de investigação. Eu cheguei com uma droga, estava tirando a droga de dentro do caminhão, e a vizinha achou que era um desmanche de carro. Ela viu aquele cara desmontando aquele caminhão, ligou para a polícia. Falou, estão desmontando um carro aqui, tem um desmanche aqui do meu lado. A polícia chegou para averiguar um desmanche. Bem na hora que eu estava saindo com o caminhão, a pessoa que estava dentro da casa, o dono, né, da droga, né, e o cara que estava com ele, o gerente dele, né, que depois ele ficou preso comigo, né, que era o Cláudio, ele que estava aqui responsável por isso, porque eu vim com a droga sozinho, cheguei lá e ele estava. Ele saiu correndo. E nessa que ele saiu correndo, aí já começou os tiros. Quando eu vi aquilo, eu estava dentro da cabine do caminhão. Eu estava saindo com o caminhão. Tá? Ele abriu o portão. Quando ele abre o portão, eu estou dentro de uma garagem. Quando ele abre o portão, que eu estou indo embora já, de repente ele sai gritando, sujou, sujou, sujou. É uma cena que até hoje eu falo, mas sujou o quê? Sujou. Quando ele passa correndo, parecendo um papaléguas, e aí eu escuto os tiros. Nossa. Aí trava, né? O cérebro trava. Eu só sei que eu pulei da cabine e saí correndo. De repente tinha mais policiais e saíram atirando também. E eu falei, meu Deus, vou morrer. E eu fui preso em Genipabu no dia 8 de outubro de 2008, nessa situação. Num lugar paradisíaco, né? Um dos lugares mais bonitos, se não o mais bonito do Rio Grande do Norte. Eu fui preso desse jeito. Nossa. E os números impressionam Sim. mesmo, né? 200 quilos. Ao total era 350 quilos, né, Cefas? Incluindo crack e cocaína. Na realidade o crack não existia ainda, era só a pasta base. Tá. 250 de pasta base e 100 de cocaína, 100 de né? cocaína. Na época A maior apreensão. na época, e uma das maiores na época foi a maior apreensão de drogas da história do RN. Exatamente. De todo o estado. E isso foi um estigma que eu carreguei, que pesou comigo pra caramba dentro do presídio, porque eu já chego com status de... Eu era, com todo respeito, eu era aquele cara transportador de droga, pô. Eu era um cara que nunca tinha sido criminoso, eu nunca tinha andado armado, eu dirigia. Só dirigia. Eu era um motorista do mal. Isso. Né? Mas eu não era um criminoso. Claro que não. Né? Eu não era, quer dizer, criminoso eu estava sendo porque eu estava levando Você a droga. estava cometendo eu não era um bandido. crime, isso. Mas não tinha o ato de fazer mal pra... Exatamente. Lá dentro mesmo, semelhante. lá dentro mesmo, os próprios agentes penitenciários que com o tempo, né, 10 anos lá, é uma vida, eles mesmos conversavam comigo e falavam, Nilton, você não é um bandido, você se tornou um criminoso, porque o que você estava fazendo é crime. Agora, bandido é aquele cara que já está no sangue, né? Aquele cara que desde pequeno rouba, assalta. Que tira a vida de uma pessoa. Que tira a vida de uma pessoa, exatamente. Faz um mal direto Só a outra que pessoa. quando eu chego carregado de tudo isso. Era como se tudo isso fosse o Nilton. Aí pesou. Nossa. Foi bem difícil, certo? E fala o processo do julgamento e da condenação, Nilton. Como é que foi? Foi rápido? Como é que foi na sua cabeça? Conta pra quem não conhece a história. Até o julgamento, eu passei aí 1 ano esperando pelo julgamento. E nesse ano eu fui espancado, né? Eles me espancaram. Até esses dias eu estava fazendo um resumo pequeno do acontecido do livro.
E eu lembro perfeitamente, eles quebraram 2 costelas, eles queriam me matar porque infelizmente uma pessoa lá dentro não gostava de mim, né? Quando eu chego, eu tenho curso superior, vou morar em uma sala, uma cela especial, que de especial não tinha nada, né? Nada, absolutamente nada, porque não existe cela especial no Rio Grande do Norte, nunca existiu, é só o nome, não, joga ele aí me jogaram como se fosse um, sabe? E lá eu fiquei, infelizmente esse cara não gostava de mim, ele era um ex-policial civil preso há muitos anos, também preso. Simplesmente não gostou de mim, não sei porquê, e ele inventou para um grupo de agentes penitenciários que existia lá naquela época, que tinha na época, né? Que eu estava pagando 25 mil reais por cada cabeça daqueles agentes para matar aqueles agentes, pai. Eu nem conhecia os caras, eu não tinha nem esse dinheiro. Os caras me batiam tanto, mas me batia tanto. E os caras perguntavam quem vai morrer primeiro. E eu gritava, eu. Mas os caras achavam que eu tava debochando, cara. Do jeito que vocês estão me batendo, quem vai morrer primeiro sou eu, pô. Vocês estão falando do quê? Cara, tome de cacete. Cacete pra 10 levava eu sozinho. Enfim, foi bem difícil. Chegou a audiência, né? Eu falei tudo isso, eu não me calei, eu falei tudo isso. O meu advogado, na época, ele denunciou esses agentes penitenciários, o que foi pior para mim também, que eu fiquei perseguido. Sim. Em 2010, precisava inaugurar o Presídio Federal de Mossoró. A política, né, não precisava, tinha que inaugurar o Presídio Federal de Mossoró. E escolheram quem? Como o número 1 do crime no Rio Grande do Norte, escolheram o Nilton Albuquerque, que na realidade era o mais medroso que tinha lá dentro. O macagão que tinha lá dentro, para eles era o mais perigoso. Era o mais perigoso. Não, é engraçado que os colegas de cela, né, sempre falavam assim, ei, Paulista, é o laranjado, hein? Era só laranjada, porque tudo que acontecia ali dentro era Nilton Albuquerque. Se desse um tiro lá, eu já era o primeiro a correr para dentro do banheiro. Né? E todo mundo lá falava assim, não, ele que tá pagando a fuga. Eu tenho um jornal, esse jornal tá guardado, eu só preciso achar. Com uma semana porque assim que eu sou preso, eu fico uma semana no Raimundo Nonato, né? Foram dias terríveis, até porque o cara que nunca tinha passado numa delegacia, de repente ele tá dentro do Raimundo Nonato, numa cela que era do tamanho do meu banheiro, com 16 pessoas. Nossa. 16. As pessoas não imaginam o que é aquilo. Quando eu dou minha palestra, quando eu falo sobre ressocialização, quando eu falo sobre preso, muitas pessoas atacam, falando, não, você quer um hotel? Não, não quero hotel, quero humanização. Isso, exatamente. Ele já está privado de liberdade. O ato maior é esse, ele está privado de liberdade, isso já é muito forte. Muito. Isso é horrível. Já é horrível. Então, para que massacrar mais esse cara? Por que não ter, se tem uma cela para 4, por que não só tem 4? E Nilton, se o objetivo é ressocializar, também não pode tratar como um animal. Não pode. Porque a intenção não é ressocializar, fazer ele voltar a ser apto à sociedade. Então, se o papel é esse, se o papel do Estado é esse, né? Eu já perguntei isso para a secretária de Segurança. Mas, amigo, a intenção não é ressocializar? Então tem isso, né, Nilton? Então, hoje a gente fala sobre ressocialização, mas que ressocialização, né? Que ressocialização quando a gente não tem socialização? Quando a gente não tem humanização. É difícil. É difícil eu chegar e pregar que eu falo sobre ressocialização. Mas você vai ressocializar quem? Se aquela pessoa que está lá nem socializada foi. E não é tratado como ser humano. Pô, você errou. Claro que você errou. Sim. E você vai precisar pagar pelo seu erro. Claro. Se você errou, em momento nenhum eu falo que estou defendendo A ou B. Sim. Eu só quero que aquelas pessoas possam fazer e ser algo diferente depois daquilo. Sim. Se errar, que saia o melhor. E pagar como um ser humano. E pago como ser humano. Como ser humano. Porque eu digo assim, você tem... Qual é o cachorro hoje da moda? O cachorrinho da moda hoje. Qual é o cachorrinho da moda? Um Lulu da Pomerânia, né? Todo mundo não quer esse Lulu. No meu tempo era um poodle. Um poodle. Prende esse cachorro e bate nele todo dia. Nossa. Ele vai morder sua criança. Claro. Vai morder você. Uma hora ele vai te atacar. Mesmo sendo um cachorro, mas... Como é que você quer ressocializar? Como é que você vai pegar um cara que já errou pra caramba com a sociedade e você vai maltratar esse cara 10, 20, 30 anos? Ele vai sair bonzinho? Nenhuma condição. Não tem condições, cara. Então, a gente precisa mudar a metodologia. Por isso que eu falo. Quando a gente fala sobre isso. Eu falo sobre a humanização. Porque foram uma semana nesse lugar. De lá eu fui para Alta Sus.
De Alcaçuz eu fiquei a gente vai para adaptação, né? Na adaptação eu passei, graças a Deus, Você primeiro foi para Alcaçuz, depois Mossoró. Primeiro eu fui para o Raimundo Nonato, isso. passei uma semana no Raimundo Nonato. Exatamente. E fui transferido automaticamente para Alcaçuz quando descobriram a cocaína dentro da Land Rover. Porque na apreensão, na minha prisão, eles só acharam a pasta base que já estava fora do caminhão. Isso. Mas dentro da Land Rover estava escondida 100 quilos de cocaína. E eles só acharam uma semana depois. O carro já estava no pátio da Deicó e tudo. E lá, falaram, esse cara não pode ficar aqui, esse cara tem que ir para o presídio de segurança máxima, que era Alcaçuz. Então eu fui para Alcaçuz e em uma semana em Alcaçuz teve uma fuga. Eu não conhecia ninguém, uma semana. Adivinha quem que pagou a fuga? Eu estou falando, voltando a falar do jornal que eu tenho em casa. Paulista Newton Albuquerque paga a fuga em Alcaçuz. Cara, eu era o cara que estava com mais medo naquele dia. Você não sabia nem? Não sabia nem o que estava acontecendo. Não era do Estado, não. De jeito nenhum. Tem uma parte engraçada, porque tem partes engraçadas no livro. Sim. Nesse dia da fuga, chega um cara muito louco lá querendo o lençol pra Tereza. Dá só lençol aí pra Tereza. Eu falei, não, eu compro lá fora, mano. Eu vou comprar lençol pra Tereza. Só tem um. Mas a Tereza era corda, pô. E o cara querendo me pegar. Exatamente. Todo mundo, o cara, vou matar esse filho da puta, eu vou matar, eu vou pegar. Como é que eu vou saber que o lençol Porque eles achavam que você tinha o jargão. Ela sabia que Tereza, pra mim Tereza era minha amiga lá de São Paulo. Eu sabia que era uma corda. Então, os caras queriam me pegar de todo jeito, certo? Foi engraçado. Nossa. E o jornal tá lá, tá guardado. Newton Albuquerque paga a fuga em Alcaçuz, ela não pagava nada. Então, esse estigma eles carregaram durante muitos anos. Eu só consigo quebrar esse estigma depois de 2012. Com Dinorá Simas, quando ela me dá a primeira oportunidade. Ela mesma me deu a oportunidade com o pé atrás. Explica, para quem não conhece, explica quem é Dinorá Simas. Então, até 2012... E o contexto. Até 2012 eu passei um ano no federal, né? Aí vamos voltar só um pouquinho. Eu passo um ano no federal, volto para o estadual em 2011, né? Para até chegar em Dinorá tem mais um trechinho. Em 2011, em setembro de 2011, eu ganho a minha liberdade. Eu vou para a rua, eu ganho minha liberdade. Eu sou preso com a maior quantidade de droga da história do Rio Grande do Norte e passo 3 anos preso e vou e ganho a liberdade. Só que eu não conhecia ninguém aqui. Eu cheguei de manhã, fui preso de manhã e passo 3 anos preso. As pessoas que eu conheço é preso. Naquela época não existia tornozeleira eletrônica. Eu precisava dormir todas as noites no semiaberto e sair. Então meus amigos eram quem? Os presos que agora estavam no semiaberto. E o que eu fiz de errado? Andar com essas pessoas que não era para andar, mas eu só conhecia eles. Só conhecia, 3 meses depois eu volto para a cadeia por um crime que eu não cometi. E aí minha vida assim é destruída por completo, porque quando eu trago uma droga, quando eu faço uma escolha que eu sei que é errada, eu tenho que pagar por isso. Se eu tivesse na primeira prisão ter que passar 10 anos, eu ia estar ciente do que eu fiz. Sim. Mas por que eu tenho que passar mais 7 anos e 2 meses sem cometer um crime, cara? Foi aí que eu decidi escrever. Eu não precisava, eu estava ficando louco. Aquilo estava me acabando. Eu precisava jogar para fora aquilo dali. Foi aí que eu conheci a Dinorá Simas, que era a diretora mais temida do sistema do Rio Grande do Norte, a mais rígida, mas também a mais correta de todas. Eu encho essa mulher de catatal, são bilhetes, tá, que a gente escreve, catatal, um recadinho, um bilhetinho, uma cartinha, chama-se catatal dentro da cadeia. Eu mandava para ela todo dia 2 catatais. Todo dia eu escrevia. E os agentes falavam, não vou levar isso aí não. Por favor, leve, com modo. Eu sempre fui muito educado, então muitos jogavam fora, né? Tenho certeza que não chegava na mão dela. Mas chegaram muitos catatais à sua mão. Até que ela me chamou, isso já quase um ano depois, de tanto pedir, ela falou, ela tinha uma voz bem fininha, seu Newton, eu quero ver se você tá a fim de mudar mesmo comigo, não tem 99. Fumando cigarro, jogava parecia um pai de santo, que era um amigo meu, que ele jogava as fumaças na minha cara de vez em quando. Figura, né? E ela me deu essa oportunidade, cara. E ela falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de uma cadeira, porque na época estava tendo o EJA e eu estava participando do EJA mais por terapia ocupacional, né? Sim. Eu pedi, eles me deram essa oportunidade de eu ficar no EJA, de conhecer os professores, de poder estudar mesmo ali sem... Mesmo sendo formado, eu estava ali, eu queria fazer alguma coisa, eu queria ocupar a mente. Claro.
E eu pedi para ela uma cadeira universitária, né? Caneta e papel. E ela me deu um chamequinho com 100 folhas, 4 canetas e falou assim, vai escrever. Porque eu lembrei que no sistema federal, assim que eu chego no sistema federal, voltando um pouco em 2010, o sistema federal ele é monstruoso, cara. O sistema é um sistema que você precisa até o seu cérebro, o seu espírito emocional precisa ser muito forte. São uma cela sozinho, você não tem absolutamente nada a não ser livros, você não tem absolutamente nada, você não tem rádio, som, televisão, você não sabe o que está acontecendo no mundo, você não sabe de nada. São 22 horas trancada dentro de uma cela minúscula, sozinho, com 2 horas de banho-sol. E lá dentro, eu escrevia muita carta para fora, e tudo que você escreve lá é lido. Então eles me deram o direito de escrever mais como terapia ocupacional. Então o meu primeiro livro eu escrevi lá dentro, mas manuscrito, sabe? Até hoje se encontra lá. E quando eu volto preso pela segunda vez, numa depressão gigantesca, querendo tirar minha própria vida a todo momento, eu lembrei que eu tinha a escrita como terapia ocupacional. E eu pedi essa oportunidade para ela e ela me deu a oportunidade. Eu lembro como se fosse hoje, ela ainda falou assim, além disso, eu vou te dar a caneta, o papel, você vai lá e escreve, depois eu quero ver. Não, ela nem perguntou se ela queria ver, ela só me deu e falou assim, eu ainda vou te dar outra coisa. Ela entrou e voltou com o violão. Veja se você aprende o violão, que é bom também. O violão ficou lá 7 anos. Até hoje só sei o ré e o mi. Não, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas não pegava no violão, mas o negócio era escrever, cara. É. O negócio era escrever, o violão ficou lá, escrevendo. Uma semana depois, Cefas, isso é muito... Eu quero até agradecer aqui a família dela, a Grazi, a família dela, ela é agente penitenciária, né? A todos que eu sempre digo que a mãe dela, tudo começou com ela. Para mim, a Dinorá, o Newton Albuquerque, ele não é o Newton Albuquerque sem Dinorá. Porque ela teve a sensibilidade. Muitas pessoas achavam que aquela mulher não tinha sensibilidade. E ela tinha sensibilidade. Mesmo dentro de um sistema falido, mesmo dentro do sistema, né, assim, com presos de alta periculosidade, presos que davam muito trabalho para ela teve a visão e mandou me chamar uma semana depois para ter 2 certezas. A primeira, se eu tinha escrito mesmo aquelas 100 folhas, né? Obrigado, Ricardo. Olha aqui, o queijinho aqui. Obrigado, Ricardo. Se eu tinha mesmo feito o que eu pedi. Sim. Ou se tudo aquilo era balela e eu tinha trocado, porque tudo naquela época se trocava por droga. E ela queria ter essa certeza. E ela não esperava que uma semana depois eu entregaria para ela 100 folhas escrito frente e verso e com as canetas acabadas. Nossa! Ela não me disse nada, Cefas. Ela olhou, deu mais uma tragadinha no meu rosto, né? Precisa de mais folha, Nilton? Mais caneta? Eu falei, se a senhora puder me ajudar, eu quero. Pois ela me deu mais folha e mais caneta. Nossa! E 15 dias depois, chega lá em Alcaçuz, doutor Fábio e doutora Guiomar, que ela foi atrás com esse manuscrito e disse, vá visitar esse preso lá dentro, que eu acho que esse preso tem potencial para ser um escritor. Porque ninguém escreve 100 folhas em uma semana, frente e verso. Vamos situar agora, contextualizar. Quem é doutor Fábio e doutora Guiomar? Guiomar eu tive chance de entrevistar. Grande abraço para ela, uma pessoa maravilhosa. Para eles, né? Para eles dois. Doutor Fábio eu só conheço, mas não entrevistei, mas conheço a história. Vamos contextualizar quem eles são. Doutora Guiomar Veras, ela já foi ouvidora do Estado, né? Hoje ela é diretora dos Novos Rumos, né? É uma funcionária pública do Tribunal de Justiça dos Novos Rumos. O doutor Fábio Ataíde, ele é um juiz de direito daqui. E foi a primeira vez que um juiz entrou dentro de um presídio, né? Quer dizer, para mim, tá? Sim. Era a primeira vez que eu via um juiz entrando para conversar comigo sem julgar. Isso. Né? Sem canetar. Tem a gíria, né? Quando eu vejo, primeiro que quando foram me buscar na cela, eu falei, pô, o que eu fiz? Será que vem mais coisa por aí? Ó, tem um juiz aí, porque ficaram com medo. Quando foram me buscar, o que esse juiz está fazendo aí?
Eu não já tinha denunciado os agentes lá atrás? Claro. Acharam que era mais... O que é que vai acontecer? O que vai acontecer dessa vez? Eu falei, mano, eu não sei nem o que está acontecendo, eu não sei nem... De cabeça baixa e mão para trás, fui. Quando cheguei lá, encontrei esses dois personagens que são os anjos na minha vida, né? Foram esses dois que acreditaram em mim. Eu nunca vou esquecer a frase do Dr. Fábio no final, que ele disse que dentro de mim existia uma pérola. E essa pérola existe dentro do coração de todos. E que eu fiz a coisa errada, precisava pagar pela coisa errada, mas que eu sairia dali transformado. E doutora Guiomar, eu não tenho nem palavras, né? Eu sou suspeito para falar do amor que essa mulher tem, não só por mim, mas por todos os internos e os presos desse Rio Grande do Norte. O trabalho carcerário dela que ela é faz, o trabalho que ela tem com o próximo, com a família do próximo. Ela, para mim, se existe anjo, eu acredito que existe seres humanos anjos, e eles são. E porque através dele veio o Aloysio, né? Que nós falamos no começo. Vamos falar agora de Aloysio Azevedo, como é que entrou na sua vida. Aloysio, que é um dos apoiadores do programa. Exatamente. A Quinta Literária da Manimbu é uma das apoiadoras, a Aloysio é da Manimbu, já foi entrevistado aqui e teve um papel fundamental na sua... Foi quem apresentou, e você... Exatamente. Falando, conta como é que a Aloysio entrou nisso. Então, a Aloysio entrou... assim que o Dr. Fábio e a doutora Guiomar começaram a me visitar dentro do presídio, eu estava escrevendo, eu tinha escrito só o primeiro livro, A Escolha Errada, né? Sim. E comecei a escrever mais, eles me incentivaram a escrever mais. Eles falam, Nilton, você é um escritor, você não só está escrevendo a sua história, você tem um dom da escrita, continue escrevendo. E eu continuei, isso era 2012, cara. E eu comecei a escrever em 2015. Eu conheço o Aloysio, né? Doutora Guiomar leva o Aloysio junto com a doutora Ana Paula Felizardo também, né? Da Casa Renascer. Exatamente, uma figura extraordinária, porque fazem parte da minha vida, né? E essas pessoas entraram através do Dr. Fábio e da doutora Guiomar. E eles começaram a me incentivar, o Aloysio entrou como editor, né? O Aloysio entrou como aquele cara, um escritor, um poeta, ele entrou para me lapidar. Cara, você não tem noção o que é para um preso receber visitas desse gabarito. Eu ficava assim, maravilhado com tudo aquilo. Eu ficava assim, sem contar que as pessoas foram chegando aos poucos, né? Porque eu conheci a doutora Guiomar, o doutor Fábio, aí veio a doutora Ana Paula Felizardo, veio o Aloysio, e logo em seguida também veio o Ivênio Hermes, que era do Óbvio. Isso, exatamente. Cara, outro escritor, um cara fenomenal, sensacional. Então essas pessoas, preciso falar dessa base dessas pessoas, que foram essas pessoas que me deram base lá dentro. Foram essas pessoas que me fizeram não desistir lá dentro, né? Essas pessoas começaram, e o Aloysio, ele começou a me visitar muito mais do que todos, né? Esporadicamente ele ia para ver as obras, para ver como é que estava, e ele, Guiomar e doutora Ana Paula, e ali eu já escrevi, quando é 2017 eu já escrevi 6 livros. 6 livros escritos. Perfeito. Vamos falar, então esse livro foi escrito totalmente dentro de Alcaçuz. Todos os 6 livros escritos, e todos os 6 livros escritos de forma arcaica, né? De forma... A beliche, para quem não sabe, a cama de um presídio é uma beliche de concreto. Eu morava na parte de baixo, ela é bem baixinha, então eu escrevi todos os livros aqui, ó, nesta forma. Até hoje eu sou meio corcundinho, mas bota aí, 7 anos você desse jeito. Nossa. E eu escrevi todos os livros dessa forma, sem apoio de computador, sem apoio de mídia, sem apoio de nada, só imaginando e escrevendo. O primeiro foi A Escolha Errada. Isso. O segundo foi O Pequeno Gênio, que é um livro que nós vamos agora lançar eles. Ainda esse ano. Ainda esse ano, eu tenho certeza que nós vamos conseguir lançar ele. Em terceiro veio o Anjos do Parque, né? Que foi um livro que eu já te falei que ele sumiu, infelizmente ele sumiu. Um cidadão entrou, pegou o livro, levou para uma pessoa, essa pessoa sumiu, enfim. Foram 4 cadernos
escritos, cara, pra mim eu tenho certeza que seria a minha melhor obra. Mas quis o destino que ela sumisse. Então ela foi embora, evaporou. Depois desse eu escrevi o Playboys do Crime. Playboys do Crime, que eu gosto muito, ele estava comentando, eu gosto muito. É esse aqui. Que é justamente esse, que muito foi o bom. quarto livro escrito e o segundo lançado, né? Que lancei, eu lanço o livro A Escolha Errada, depois do livro eu lanço a revistinha, né? Que é a revistinha infantil. Que é essa aqui. Isso. Que aí A Escolha Errada a Escolha Errada como revista. Como revista, que pra gente atingir aí a molecada e tudo. Que é muito bom. E Quatro Estações, que é um drama que tá tudo escrito. Tá com você, vai ser lançado vai também. ser lançado. Aos poucos nós vamos lançando esses livros e são obras escritas lá, né? Como que a gente estava conversando aqui antes de começar nos bastidores, né? Isso. Até hoje eu fico imaginando como é que eu tive essas ideias, sabe? Como é que surgia isso, como é que vinha isso. Porque eu converso com vários escritores aqui, vários escritores têm uma didática para escrever, né? Eles têm uma metodologia para escrever. Começam do fim, uns começam pelo meio, né? Cara, eu escrevia assim, ó, não tinha esse negócio, não tinha tempo de errar, não dava para voltar. Como é que eu ia voltar para ver quem... Não, escrevia nas folhas e virando, e virando, e virando. E hoje, graças a Deus, A Escolha Errada é o livro mais vendido do Rio Grande do Norte, né? Porque as pessoas não sabem disso, né? A gente vai falar sem propaganda, sem mídia, no anonimato mesmo, ali no boca a boca. Já passamos aí de 6 mil livros, quase 7 mil livros. E se colocar os e-books, já passou muito mais, né? A Escolha Errada é sensacional. A gente vai falar sobre dele, vou ler a pergunta, tudo. Mas, Nilton, deixa eu entrar um assunto que eu estou aqui jornalisticamente coçando para falar, que é o seguinte, você pegou a rebelião. Peguei. Não, quase caiu. Você pegou a rebelião de Alcaçuz, que morreram 25, 26 detentos. Foi uma coisa horrível, foi matéria no Fantástico, no Jornal Nacional. Você estava lá dentro, estava no epicentro. Conta como foi isso. Em 10 anos, foi o momento mais crítico e mais perigoso da minha vida no cárcere, né? Foram 14 dias terríveis. 14 dias que eu via a morte todos os dias. Você sempre achava que podia ser você? A todo momento eu achava que poderia ser o Nilton a próxima vítima. Por quê? Porque era uma briga de duas facções, uma daqui com uma do meu estado. Só o meu apelido já colocava a minha vida em xeque. E xeque mate. Que era paulista. Era paulista. Se não tivesse a mão de quem eu acredito muito que é Deus, eu não estaria aqui batendo esse papo com você. Pode ter certeza absoluta, eu não estaria aqui. Nilton, para quem não conhece essa história, você sabia antes que ia ter rebelião? Cara, você sentiu? Conta um pouquinho desse contexto do pré-rebelião e de quando eclodiu. Toda a cadeia, ela é uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. Todo preso, né? Ele sabe que a cadeia ela pode virar a qualquer momento. Mas se eu falar para você que eu imaginava aquilo dali, não. Porque eu já tinha passado por várias outras rebeliões, mas bem pequenas. Motins, enforcamento de um lado, assassinato do outro. Mas nada naquela proporção. Eu acho que ninguém imagina. A gente sabia que era muito perigoso. Duas facções muito perto. Brigas muito sérias. Né? Uma infraestrutura onde a gente via que era vulnerável, mas a gente jamais podia imaginar que aconteceria uma carnificina daquela. Aquilo ali foi terrível. Com muita gente morta. Não, 26. Várias pessoas que eu conhecia, sabe? E mortos de uma forma cruel, não, né? Quase todos decapitados. Quase todos. Coisa horrível. E não só aquilo, os 14 dias de tensão dentro do presídio já foi ruim para todo mundo. Imagine você tá do lado do RN, né, que eu estava do lado do sindicato do crime, eu estava do lado da facção local, onde eu morava no setor médico, eu trabalhava nessa época. E eu trabalhava. Você explica o que é o setor médico, para quem não conhece o contexto. O contexto do complexo de Alcaçuz é pavilhão 1, 2, 3, 4 e 5 como Raimundo Nonato, dentro do mesmo complexo, mas uma cadeia diferente, né? A briga partiu do Raimundo Nonato, que era de uma facção não daqui, né?
que invadiu a facção do pavilhão 4, que era muito perto, que já era Alcaçuz. E essa briga ela ficou... Eu morava nesse setor médico, que é o seguro da cadeia. O setor médico é só um nome que deram, que criaram, mas o nome é o seguro da cadeia. E o que é o seguro da cadeia? O seguro da cadeia é onde aquelas pessoas que não podem morar nos pavilhões estão morando ali no seguro. Para explicar melhor, ex-policiais, né? Pessoas que cometeram crimes contra a esposa, pedófilos, estupradores. Essas pessoas não podem ficar dentro do pavilhão porque ela vai morrer automaticamente. Então ela tem que morar em um setor chamado seguro. Só que no meio do seguro existe o Newton e outras pessoas que não tem nenhum desses crimes, mas que optaram em sair do crime e trabalhar. Só que só tem essa oportunidade, só tem esse local. Eu pensei muito antes disso, porque eu pensava, pô, eu preciso trabalhar, eu preciso a cada 3 dias ganhar eu não quero saber mais do crime. A cadeia é muito grande, mas para isso eu preciso morar no seguro. E no seguro eu vou ter que conviver com essas pessoas. Pra você ter noção, eu morei 6 meses com um maníaco da bicicleta, que eu acho que esses 6 meses foi pior do que 10 anos dentro desses 10 anos que eu passei preso. Esses 6 meses, esse cidadão, que ele já pagou a pena dele, se ele sair, ele vai cometer a mesma coisa. Ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Imagine morar 6 meses do lado de um cara desse. Nossa. Obrigado. Obrigado. Você não escolhe com quem você vai morar, nem como que você vai morar dentro da cadeia, né? Então já era difícil morar no seguro. Com certeza. Né? Mas eu tinha o respeito das outras pessoas, até dos próprios pavilhões, porque sabiam que o Newton, porque quando eu sou preso, mesmo não querendo, se cria um estigma de cara perigoso até para os próprios presos. Durante muito tempo eu tive que usar, às vezes, isso ao meu favor. No meio da rebelião eu tive que usar isso ao meu favor, senão eu morreria. Né? Se essa era a arma que eu tinha que usar. Mas eu tinha um respeito à educação com os caras. Aqueles que dominavam, aqueles que tinham a hierarquia de comando, sabia, o paulista não mexe com ninguém e nem atrapalha. Então não mexe com ele também. Exatamente, então não mexe com ele. Se eu atrapalhasse, acabou. Deixa o paulista lá. Deixa o paulista lá. O paulista tá fazendo a dele lá, tá trabalhando, deixa ele lá. Só que aí mexia com pessoas que você conhecia. Você exatamente. Viu, né? Eu vi e não deve ser fácil. Não. É porque tinha conta, lá... Conta como foi. Então, tinha um jovem lá que ele só era drogado, né? Então ele roubava os caras, né? Porque as pessoas não sabem mais dentro do presídio, não sei hoje como é que funciona. Hoje não, porque depois da rebelião de 2017, tudo mudou. Mas antes da rebelião, almoço, café da manhã, ele era entregue, que chama-se pagar, mas para quem não sabe, né, essa linguagem, o almoço, o café da manhã é entregue pelos presos que trabalhavam. Só que esses presos roubavam os caras que estavam lá. Faziam um esquema daqui para levar um celular para ali, para fazer isso, para fazer aquilo, e roubavam. Então, esses caras não poderiam ficar ali. Só que quando você vive com essas pessoas, é um mundo, é uma cidade paralela, é um mundo paralelo. Eu ia fazer essa pergunta. 10 anos, é um mundo paralelo. Você cria amor, você cria ódio. Tem regras próprias, tem tudo. Tem funcionamento próprio. Tudo, é uma coisa bem complexa que dá pra gente conversar aqui, acho que 1 ano. Com certeza. Você pega um carinho pela pessoa, mesmo sabendo que ele não vale nada, mas ali dentro é outra coisa. Ele nunca fez nada comigo, então... E um desse... cortaram o pescoço dele. Então foi difícil porque era um cara que eu gostava, né? Era um cara que, sabe? Nossa. Por exemplo, eu lembro como se fosse hoje que a guerra começou no sábado, né? As mortes foram identificadas com 26, mas na quinta-feira teve aquele ataque que passou aí, o mundo inteiro viu. Sim. Que foi ao vivo. Essas imagens foram ao vivo. Nesse mesmo dia, cortaram um cidadão como se os caras cortam papelão, pô. Com cabeça na mão. Aí o cara gritava, ai Paulista, o que a gente faz com o PCC? Imagina como é que eu tava. Imagine como eu fiquei. Nossa. Então foi muito difícil. Essa parte da rebelião, pra mim, nesses 10 anos, foi a mais difícil de enfrentar, foi a rebelião. Foi a rebelião. Foi a rebelião. Sem dúvida foi a rebelião. Eu imagino.
Vamos lá, Ricardo Buiu, França. Parabéns pela grande entrevista. Obrigado, Ricardo Buiu, arte educadora, acompanhando. Laura Nunes, enfermeira, que está até aqui no Bardalos. Boa noite, já conheço um pouco de sua trajetória através da entrevista que Cefas fez. Pergunta, em que momento a religião entrou em sua vida e qual a importância da religião para você hoje? Boa pergunta. Boa. A fé, ela entra na minha vida no Presídio Federal. Eu falava que tinha fé, mas não... Mas dentro do Presídio Federal foi a primeira vez que eu dobrei os meus joelhos sozinho. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia. Foi a primeira vez que eu me aproximei de Deus. E aquilo ali foi muito forte. Passar um ano dentro de um lugar sozinho. Faz uma experiência de se tranca no seu banheiro lá, 2 horas sozinho sem falar com ninguém. Fecha a tampa do sanitário, senta lá e fica 2 horas. Você vai ver que você não vai aguentar. Imagine isso um ano. Então, a fé, ela chegou na minha vida em 2010, no Presídio Federal de Mossoró. A religião, ela veio em 2012. Assim que eu tenho a liberdade de conseguir sair do pavilhão e de Norá me deu a oportunidade de trabalhar, a Universal, né, que é a IURD Universal nos presídios, essa igreja ela frequenta demais os presídios, ajuda demais os presídios. E eles me ajudaram de uma forma, não só eles, tá? Sim. É porque eu estou falando da Universal porque foi eles que eu abracei. Sim, foi eles que eu escolhi. Mas todas as igrejas, todas as religiões, elas são de importância absoluta na vida dos presos. A igreja católica tem eu ia falar agora, seja um padre e entrar lá, pastoral, carcerária. Que Guilmar é até ligada à pastoral carcerária. Exatamente. Como não falar da pastoral carcerária, que foi o responsável por lançar o meu livro. Pronto, isso. Né? Então, eu acho que toda a religião, ela faz parte da vida do preso. Ela precisa fazer parte da vida do preso. Ela é importantíssima. E ela foi importantíssima em 2012. Que ela transformou, sabe? Eu tive a certeza absoluta ali que Deus, eu com a minha fé, porque não é só você ter fé, você tem que fazer por onde, né? A sua fé tem que ser absoluta e você tem que fazer por onde. Então, começou em 2012 e ela é importantíssima na minha vida até hoje, né? Até hoje. As pessoas me perguntam se eu sou evangélico. Não, eu sou cristão. Sim. Eu acredito em Deus e respeito todas as outras... Você se autodenomina cristão. Eu autodenomino cristão. Sim. Porque eu respeito todas as outras religiões. Sim. Né? Eu não posso falar que eu sou A ou sou B. Eu faço questão de ir numa católica, eu faço questão de ir numa igreja evangélica, eu faço questão de onde estiver falando do bem, onde estiver falando de paz, de luz, eu vou. Porque eu tenho certeza absoluta que o Deus é um só, né, Cefas? Então a gente precisa ter esse discernimento. Hoje, querendo ou não, as pessoas se espelham em você, né? As pessoas te vê de uma forma diferente. Então você tem essa responsabilidade. E a minha responsabilidade é o respeito, é um R bem grandão, respeitar todas as religiões. Perfeito. A produção está dizendo, Newton, eu pensava que a gente estava com 20 minutos de papo, já foi 50 minutos de conversa, eu achando que estava 20 minutos. Nossa. Quando o papo é bom, voa, mas tem mais perguntas, não vou acabar agora também não. Newton, para a gente continuar a linha temporal, para depois adentrar em assuntos maravilhosos, aí você, na linha temporal, a gente falou da rebelião, falou de sua escrita. Conta agora da sua saída, quando finalmente o processo se configurou de uma forma que você pôde sair, pôde estar em liberdade. Como é que foi isso? E foi fantástica a sua pergunta, porque entra na... Ela acabou de fazer a pergunta da religião, né? Religião, E a religião, a fé, ela teve muito a ver nisso tudo. Por quê? Porque preso, em 2017, depois da rebelião de 2017, eu tenho a oportunidade de... Na época era o Ivo Freire, o diretor do presídio. Isso, exatamente. O Ivo Freire, sou muito grato a ele, é o Barbosa, Juscelio Barbosa, tá? Que era o vice-diretor, eles me ajudaram pra caramba. E o Ivo criou um projeto lá dentro de coaching. Escolheu 5 presos de 5 crimes diferentes e a sua esposa nos dava sessões de coaching. E isso foi importantíssimo para que a minha fé ela fosse avivada, para que a minha fé fosse usada mais por mim. Essas sessões de coaching ela me ajudou demais. Pô,
um preso ter sessões de coach dentro do presídio. Isso era surreal. E eu tive o prazer de ser um desses escolhidos. E eu me lembro perfeitamente que eu só sairia do presídio, eu tinha um documento, eu tenho um documento, né? Que eu só sairia do presídio em dezembro de 2021, Cefas. Quer dizer, então eu só sairia da cadeia, eu só ganharia a liberdade em janeiro de 23. Nossa. O documento e a justiça me mandava soltar só aí. Mas a fé que eu tinha, essas sessões de coach, ela foi tão fundamental nisso, que a minha fé me fez sair antes. A certeza de que a mente é capaz de transformar muitas coisas é verdadeira, que eu colei na parede da minha cela. Eu vou sair e eu posso. E eu vou sair, eu posso. E eu lia isso todos os dias com a certeza. E vislumbrava aquilo. E Deus fez por onde. E eu saí 4 anos antes da cadeia. E quando chegou ao Vale do Socorro? Quando chegou, fala do momento, exato. Aí foi o momento mais emocionante porque chegou de surpresa, né? Foi de surpresa. Foi de surpresa. Não imaginava. Eu acreditava, tinha essa fé, mas você não espera. Né? Você acredita e tudo, mas você sabe. Será que vai? O Aloysio conta isso. O Aloysio chora contando isso, porque ele ia me visitar e eu falava para ele, eu vou lançar esse livro com você esse ano. E ele saía de lá, ele falava que pegava aquela estrada e ele chorava, porque ele, puta, como é que esse cara tem tanta certeza que ele vai sair se ele ainda tem mais de 5 anos pela frente? Entendeu? Uma coisa surreal. E quando chega o alvará, cara, pelo amor de Deus. Aí é absurdo, aí é... Então, com um espectador especial aqui, né? Eu tenho que agradecer minha família que está aqui, minha esposa, meu filho, minha sogra, minha cunhada, né? E esse cara, meu filho, cara. Então, tá aqui olhando a entrevista. Tá olhando o papai? Semana passada tivemos uma entrevistada com o filho no colo, agora outro filho aqui. Traz ele aqui. Olha aí. Traz ele aqui. Vamos ficar com o papai aqui na entrevista com o papai. Meu Deus do céu. Só não pode quebrar as coisas. Opa. Fica aí. Ele dá trabalho pra dormir? Nenhum. Dá trabalho pra quebrar as coisas. Agora pra dormir, né, papai? Mas ele quebra e o pai compra as coisas de novo, né? Olha o tio Cefas. Esse é o meu melhor presente, cara. Eu ia perguntar isso. Esse aqui, nós estamos falando de liberdade e Deus me deu uma mulher maravilhosa. Nossa. Opa. Dá uma emoção, né, amigo? Não tem como. E esse presente que veio para mudar a minha vida. Amigo. Ele e minha esposa mudaram minha vida definitivamente. Porque Deus tinha isso preparado. Né? É para sempre. É pra sempre. E ele olhando. E vai ser escritor também, papai? E ele, né? Ele tá ali olhando. Opa. Pega, amor. Se quiser, ele vai ficar nervoso. Acho que a luz também, né? Ele não tá... Não, daqui a pouco ele quer pegar pegar o microfone, a entrevista do papai acaba. E eu me emociono porque... Que maravilhoso. Tá aí um presente divino. Nossa. Aí eu nunca imaginei. Aí foi uma surpresa de verdade. Não, aí foi surpresa de verdade. Haja surpresa, Haja surpresa. E a minha liberdade, ela foi regrada é até hoje regrada de muitas oportunidades. Aloysio, assim que eu deixo a prisão, se torna um meu grande amigo aqui fora. O cara que acreditou em mim, junto com o doutor Aguiomar, e falou assim, ó, ele me abraçou e falou, nós vamos lançar o livro, e eu lancei o livro, eu saí em setembro, no dia 5, e eu tenho uma história legal. Opa, conta. Eu tenho que contar essa história. Conta. Nessas sessões de coaching, teve um dia que a gente tinha que desenhar uma visão extraordinária de 5 anos. Olha só, uma visão extraordinária de 5 anos. Eu estou em 2017 e eu tinha que escrever e desenhar o que aconteceria em 2022. Por quê? Porque eu só sairia em 2022. Isso, exatamente. Né? Eu tinha que fechar os olhos e imaginar uma cena. Então eu fechei os olhos e imaginei a cena lançando o meu livro em um teatro, num palco de um teatro. Aí ela falava, desenha, mas quer que? Eu sei escrever, desenhar, mas aí desenhei de palitinho. Eu, a família, num palco. Nossa. Eu desenhei, ela mandou eu pegar isso aqui, pedi autorização, colei junto com a frase que eu deixaria a cadeia e eu sou capaz. Então era eu sou capaz, eu posso.
eu vou ganhar a liberdade, tudo escrito na minha parede, eu tinha que ler aquilo todo dia e tinha que sentir aquilo. E eu sentia aquilo todos os dias. E eu ganhei minha liberdade. Olha só. O Aloysio começa a correr atrás para lançar o livro. O livro, de repente, vai ser lançado. Aí a gente conseguiu o Xeriboga, o espaço do Xeriboga no Midway. Isso. Felicidade total, mas é um espaço onde tem quadros expostos, né? Uma galeria. Sim. Né? É. Cadê o palco? Não tinha palco. Não tinha palco. Tudo certo. Na semana do lançamento, o Midway cancela o lançamento do livro. O Luiz fica louco. Cara, e agora o que nós vamos fazer? Aquele rebuliço. Vamos fazer no Oliveira. Era ainda na Salgado Filho, né? Que Isso. era lá onde era a livraria dele, né? Isso, perto do Midway. Do Midway, do lado do Midway. Vamos fazer aqui. De repente, 2 dias antes do lançamento, seria lá, já estava organizando convite para lá. O Teatro José Augusto abre as portas e fala assim: liberamos o teatro para fazer o lançamento do Newton no teatro. Olha só que viagem. É. Eu tenho a foto até hoje. Eu tenho a foto até hoje. De repente eu estou dentro de um teatro. Ninguém acredita. Eu loto o teatro. Eu vendo 150 livros no lançamento, que a gente sabe que isso é quase... muito. É muita coisa. Qualquer pessoa que lida com livro sabe que é muito. É ou não é? Muita coisa. Muita Aquele mundaral de gente, fila para comprar livro, um teatro lotado. E minha família chega de van de surpresa. Metade de São Paulo, metade de Pernambuco, e eu tenho a foto do... Cara, aquilo é surreal. Minha mente... Sua cabeça, a minha... Não, eu ficava pensando, falei, meu Deus, como é que pode? Eu previ isso, eu senti isso, eu queria isso. E aconteceu. Nossa. Isso que é o mais impressionante, isso que é o mais lindo. Que história. E aí não param mais, né? O Aloysio se tornou, assim, aquele cara que acredita em mim. Nós lançamos a revistinha, lançamos o Playboys do Crime. E a vida aqui fora tem sido maravilhosa. Hoje eu tenho meu filho, tenho minha esposa, tenho minha família. Que maravilha. Tenho meu emprego, né? Eu tenho que agradecer também a HS Veículos de São Paulo que me empregou, né? O Ismael me deu uma oportunidade gigantesca. Hoje tenho amigos aqui que fiz aqui, grandes amigos que fiz aqui. Então todas essas pessoas, elas fazem parte da minha vida, né? Não dá pra gente falar o nome de todo mundo, porque se a gente esquece um, outro fica bravo, mas essas pessoas fazem parte da minha vida, né? Essas pessoas carregam isso comigo. Com certeza. E o mais impressionante, eu sei que a gente já está terminando, só para você ter uma ideia de como Deus faz as coisas. Hoje eu moro em um condomínio que o meu vizinho do lado direito, Sidney, ele é policial civil. A minha vizinha do lado esquerdo, ela é a delegada do DHPP. E o meu vizinho da frente, Arthur, ele é da Polícia Militar do Rio Grande do Pernambuco, e agora vai ser do Rio Grande do Norte. Nossa. Mas veja bem, essas pessoas hoje são meus amigos, e o Sidney era da equipe da DEICOC que me investigou em 2008, cara. Nossa. Hoje ele é meu Hoje é seu amigo, vizinho. e meu amigo. Deve fazer churrasco Não, com você. Não, todas as casas são fechadas. A única casa que não é fechada é a minha e a dele, que eu passo café para ele passa pão de lá para cá. Olha que coisa, não é impressionante? Que loucura, impressionante mesmo. Quem explica? Só ele. Amigo, a gente tá aqui com... Por mim, eu ficava aqui até 11 da noite, mas eu sei que seu filho tá aqui, e daqui a pouco... E já tava aqui. E a gente vai ter que liberar, Já tem tá show bravo. hoje, Jailton Torres tá aí até aí, já ajeitando o som. A gente vai ter show daqui a pouco. Esqueci o nome do show, Ricardo, mas se você disser aqui, eu anuncio. Quem? Johnny Casanova cantando Djavan. Hoje, daqui a pouco, ó, que bacana. E a gente tá com mais de 1 hora. Mas 2 perguntas rápidas. Quem quiser comprar seus livros, como faz, Newton? É só entrar no Instagram, é Newton Albuquerque, né? EWNEWTON, Newton Albuquerque. Pode seguir você nas redes eu sociais. faço questão que me siga, trocar ideia. responda as perguntas. Pronto. E marca e a gente entrega pessoalmente. E olha só,
Eu sou o único escritor que você compra o livro e que você tira uma foto e ainda recebe um autógrafo. Você vai em milhares de livrarias, só vai comprar só o livro. Então, É ou não é, Sérgio? Contatando ainda tem isso. Exatamente. E a última pergunta, que é sobre palestra, assim. Eu já perguntei isso pra você, meu amor, eu sempre morro de curiosidade. Você dá muitas palestras, conta essa história. Como é que você vê o olhar dos jovens? Como é que você vê quando você conta a sua história? Qual é a troca de energia que você sente, Nilton? A conexão ela é forte. Eu iniciei nas escolas, né? Então eu sinto, tem conexão. Eu gosto muito de todas as escolas, eu dou palestra nas particulares, mas as estaduais elas são as mais fortes. Porque ali por trás daquele garoto, por trás daquela criança, tem uma história que pode ser parecida com a minha. Então essa conexão é muito forte. E quando eu entro dentro de uma empresa que não tem nada a ver com um crime, mas que eu sou contratado ali para motivar aquelas pessoas, o impacto ele é maior ainda, porque a pessoa fala assim, porra, se um cara que estava preso, se um cara que passou 10 anos preso, que 7 dele foi considerado o cara mais perigoso do Rio Grande do Norte, hoje ele está aqui me ajudando e eu nunca fui preso, por que eu não posso? Então a conexão é essa, é mostrar para as pessoas que todos nós somos capazes e tem que sair da zona de conforto. É isso aí. Que bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nilton Albuquerque, Sempre parabéns. um prazer. Eu sou seu fã. Eu também sou seu admirador. fã. Com certeza. Parabéns, foi uma conversa de botequim maravilhoso. Se você pegou a começada, é só voltar lá no Facebook. Se você faz parte de alguma lista de zap, vai receber o zap. Enfim, não deixe de assistir essa entrevista maravilhosa com Nilton Albuquerque. Obrigado, equipe. Obrigado a todo mundo que está aqui. E até o próximo Conversa de Botequim. Tamo junto. Muito obrigado.